Olá, boa noite. Boa noite. Hoje queremos estudar sobre plano de salvação. Por enquanto isso aí, esperamos os caros ouvintes, o telespectador, enquanto entra, esperemos ouvir canção de salvação. Vamos todos participar neste live, partilhar, para todos também assistir o plano de salvação. Para ouvirmos o amor de Deus por nós. Deus nos ama tanto, que Ele tem o amor incomparável. Para mais detalhes, é só assistir até no fim. Assistir até no fim para que estejamos juntos. Olá, seja bem-vindo a todos, irmãos. Hoje vamos estudar sobre o plano de salvação. Vamos começar a leitura da palavra de Deus. Primeiro, vamos orar. Irmão Wilson, ora. Oremos. Misericordioso, bondoso Deus, que habita nos altos céus, estamos aqui para mais um estudo. Por favor, meu Deus, coloque mais pessoas que possam ver os seus planos de salvação, que possam nos acompanhar nesse estudo e que eles possam espalhar a mensagem de Deus para que chegue em toda parte do mundo através das redes sociais, meu Deus, e a mensagem será pregada aqui em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar a leitura da palavra de Deus. Eu sempre digo aqui nessa página, o que está escrito eu aceito, o que não está escrito eu não aceito. Vamos começar a leitura da palavra de Deus. Irmão Wilson, vamos começar. Temos um irmão presente. Muito obrigado, irmão, por participar conosco. Muito obrigado. Já temos 2 irmãos participando conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Compartilhe esse live com seus irmãos. Outros amigos, convide também a participar. Vamos estudar sobre o plano de salvação. Muito obrigado por participar. Deus abençoe. Irmão, leia primeiro Apocalipse 13:8. Para nós entendermos esse plano de salvação, onde iniciou. Ok, para iniciar, já tenho a Bíblia na mão, podemos iniciar com a leitura. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz o que é a palavra de Deus? Todos os habitantes da terra vão adorar o monstro. Esses habitantes são aquelas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que estava destinado a ser morto desde a criação do mundo. Ok? Irmão, a Apocalipse nos dá a introdução do Cordeiro que morreu, que foi destinado para morrer no início do mundo. Esse Cordeiro que representa Jesus. Onde originou o plano de salvação? Iniciou no céu. É Deus que começou com esse plano antes de formar o ser humano. Porque Deus sabia que o homem poderia cair no pecado. Deus procurou o plano de redimir o homem. Então, Deus formou esse plano lá no céu, antes de nos criar. Nós caímos no pecado enquanto o plano já existia. É por isso Deus disse, certamente no dia que você comer esse fruto certamente morrerás. Mas naquele mesmo dia, Deus matou um cordeiro, mas esse cordeiro representava o nosso Senhor Jesus, que Apocalipse fala que morreu no início da criação do mundo. Irmão, leia Romanos 16,
24 a 25 a 26. Diz o que é a palavra de Deus. Vamos abrir o livro de Romanos, quanto? Irmão, note esses versos também, leia na sua Bíblia, confirma. Não importa é Bíblia de celular, é físico, leia. O que se importa é ouvir a palavra de Deus e guardar, a fazer. Leia, irmão. Livro de Romanos 16, 26, 25 a 26. Temos 3 irmãos a nos assistir aqui. Muito obrigado por participar. Compartilha mais irmãos a participar aqui nessa live. Romanos 25. Manda muito você. Romanos 20. Manda muito o telefone. Baixa um pouco. Ok. Romanos 25 a 26. Diz o que é a palavra de Deus. Glória a Deus. É Deus que pode fazer a vocês fortes na fé por meio de boas novas que eu anuncio. Sim. A mensagem a respeito de Jesus Cristo, essa mensagem é verdadeira e espiritual que estava escondida antigamente. Sim, vai, continua. Mas agora foi revelada. Ok? 26. 26. Ela foi revelada por meio daquilo que os profetas escreveram. Sim. E pelo comando do Deus eterno. Sim. Se tornou conhecida de todas as nações para que todos creem e obedeçam. Sim, aqui temos a glória de Deus que diz o seguinte, que obedeçam a Deus, porque aqui veio por meio da sua fé anunciar as boas novas. As boas novas que veio anunciar é a salvação. A salvação que é o maior troféu que estamos aqui na terra que podemos ter. Esta salvação vem por meio da fé e por meio na fé de Jesus Cristo. Nós devemos ter a fé em Jesus Cristo para que nós podemos ser salvos. A mensagem veio e foi revelada para todos e foi pregada para todas as nações, e nessas nações aí foi dominada sempre foi que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador que pode nos dar a salvação por meio de nós crer nele. Irmão, para você entender melhor, e eu deixo entrar um pouco no detalhe para você conseguir entender. Você pode se perguntar, esse plano de salvação serve para o quê? Irmão, quando o ser humano caiu no pecado, Jesus se entregou a morrer no nosso lugar, onde deveríamos morrer. Jesus morreu. Quando você lê o relato de Gênesis, quando Deus cria o ser humano, ele deixa ordem bem clara: certamente não come esse fruto, no dia que você comer, certamente morrerás. Então, o ser humano desobedecer àquela lei, foi enganado com Satanás e desobedecer a Deus. Então, veio a punição por meio da desobediência, mas Jesus foi o nosso substitutor, ele morreu no nosso lugar. É isso que vamos aprofundar nesse live, nesse estudo, como Jesus veio morrer e como Jesus sofreu no nosso lugar. Ora, o que eu quero te deixar um pouco curioso, no Gênesis 3, Deus começa a amaldiçoar a serpente e depois amaldiçoa a terra, mas Deus não amaldiçoa o ser humano. Por quê? Se o ser humano também pecou, a maldição do ser humano caiu sobre Jesus. Jesus é que foi amaldiçoado na nossa conta. Quando se tratamos de salvação, de plano de salvação, é o plano que Deus elaborou antes de nos criar. Que o ser humano, quando cair, vou fazer isso para resgatar esse ser humano. Vamos aprofundar esse tema. Vamos ler João 3,16. Diz o que é a palavra de Deus. Irmão, fica aí, vamos estudar a palavra de Deus junto. Deus que abençoe. João 3, 16, diz o que é a palavra de Deus. Assim diz as Escrituras. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo nele crê não morra, Sim, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está bem clara nesse aspecto que Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu único Filho para que mora, que aquele que crê nele tenha a vida eterna. Quando se trata que Deus amou o mundo está em 3 formas: o mundo, o ser humano, o mundo, a natureza, o mundo e a obra pecaminosa. Então Deus amou o ser humano, ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Jesus carregou as nossas culpas, Jesus carregou os nossos pecados, Jesus carregou
tudo que deveria cair sobre nós. Jesus morreu a morte eterna por causa de nós. Jesus foi maltratado na cruz, foi pregado na cruz por causa de por nos amar. O que nós deveríamos sofrer, Jesus sofreu na nossa conta por amor a nós. Quem desobedeceu à lei de Deus fomos nós, porque Romano diz bem que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos destinados a morrer porque desobedecemos, aceitamos cortar a lei de Deus, aceitamos violar a lei de Deus, mas Jesus, como substituto, ele veio morrer no nosso lugar. Sim, por isso que nós não vamos deixar em vão a morte de Jesus Cristo. Devemos valorizar esta morte aí, obedecendo às leis dele e seus mandamentos, porque o salário, como acabou de dizer aqui o irmão, o salário do pecado é a morte. Então veio alguém, Jesus Cristo, para que possa nos salvar dos nossos pecados. Então, nós não devemos deixar que a morte dele seja em vão. E para valorizar a morte dele que não seja em vão, é só nós viver na graça dele e na fé e crer nele. Irmão, nós devemos continuar fazendo a vontade dele. Ora, alguém que se ofereceu a morrer por nós, nós não podemos brincar com esse sacrifício que ele fez. Ele fez muito por nós. Nós devemos valorizar esse sacrifício. Ora, Jesus deixou o céu, veio morar conosco aqui nessa pobre terra. Jesus aceitou viver conosco. Foi nascido como criança como nós. Ele teve infância como nós. Ele viveu aqui na terra a ser maltratado com outros jovens. Eu acho assim. Não, existiria também outro jovem a maltratar na criancice dele. Mas Jesus suportou tudo por nos amar. Porque ele veio morrer por nosso lugar. Ele veio nos resgatar da maldição, da desobediência que nós fizemos perante o Deus. Vamos ver quais são as consequências do pecado. Vamos ler Isaías 59, verso 1 a 2. Irmão, leia, confirma o que estamos falando aqui. Deus te abençoe. Isaías 50 quanto? 59, 1, 2. Isaías 59, 1 e 2. Olhem, não é que o braço do Senhor seja curto demais para poder salvar. Sim. Nem são surdos os seus ouvidos que não possam ouvir. Sim. O que separa vocês de Deus são as suas maldades. Sim. São os seus pecados que fazem com que ele se esconda de vocês. A Bíblia... E não ouçam as suas orações. Irmão, aqui a Bíblia deixa bem claro o resultado, a consequência do pecado é separação entre Deus e o ser humano. Deus, quando criou o ser humano, quando criou nossos pais, a comunhão era direta. Deus vinha falar com o homem diretamente, não precisava de esconder o que era falar diretamente com nossos pais. Mas a desobediência, quando o pecado entrou no mundo, causou a separação entre Deus e o ser humano. Nem com isso, Deus, por nos amar, Ele não nos deixou sozinhos. Ele fez de tudo para nos salvar. Ele fez de tudo para nos resgatar da morte eterna que provocamos. Vamos ler Romanos 6, 23. Irmão, leia, confirma isso. Isso é muito bom, é muito lindo. Nós já falaram aqui. Romanos, você também a ler também. 6, 23. Diz o que é a palavra de Deus. Sim. Assim diz as Escrituras Sagradas. Sim. Porque o salário do pecado, sim, paga é a morte. Sim. Mas o presente gratuito dado por Deus, sim, é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Aqui já temos o salário do pecado e já temos também o salário gratuito que Deus nos deu, que é a vida eterna. Então isso já cabe ao Senhor, ou caros ouvintes, que possa escolher, será que vão querer ir na morte ou na vida eterna? Porque a vida eterna já está disponível para quem quer seguir a Jesus Cristo, porque é necessário só crer nele e aceitar como seu Salvador. Logo aí você já está a um passo muito maior
Há um passo muito maior que compreende a nossa salvação. Então, se o salário do pecado é a morte, de que morte realmente estamos falando, irmãos e irmãs? A morte que está se falando aqui não é a morte que todo mundo morre, porque aquela morte que nós morremos foi causado com o pecado, mas o destino de tudo era para morrer, não ressuscitar mais, não existir mais. Mas Jesus veio para tirar essa morte para não continuar. Todos vão morrer, não importa você é santo ou é pecador, todos nós vamos morrer. Essa morte se chama temporal, mas existe mais morte que vai existir, que se chama a segunda morte, que Deus vai punir aqueles que brincam com o sacrifício de Jesus, que Deus vai punir aquele que rejeita a graça que foi comprada na cruz, que Deus vai punir aqueles que negam o Salvador. Irmão, essa morte é separação entre Deus e para sempre, não tem mais a solução. A solução é hoje aceitar Jesus como único Salvador. Nós devemos morrer. A Bíblia deixa bem claro. Irmão, leia 2 Samuel 14:14. O que a Bíblia diz aí? O que a Bíblia diz sobre essa morte que nós estamos a enfrentar agora? 2 Samuel. Sim, 14:14. Diz o que é a palavra de Nosso Senhor. 14. Sim. Assim diz a Escritura Sagrada. Sim. Presta bem atenção, irmão. Leia. Todos nós iremos morrer. Sim. Seremos como água derramada na terra que não pode ser recolhida de novo. Espera aí, para aí. A Bíblia deixou bem claro que nós todos devemos morrer, porque somos como água que foi derramada. Nós todos devemos morrer. Mas essa morte temporária devemos todos nós morrer. Mas Deus traçou o plano que aqueles que vão morrer com Cristo será ressuscitado, vai viver eternamente para sempre. Porque o plano de Deus, quando criou o ser humano, Deus não criou o ser humano para morrer. O plano dele era viver com o homem para sempre. Mas o homem, quando negou o Senhor Jesus, quando negou Deus Todo-Poderoso, a morte entrou porque ele se desligou da fonte da vida. É por causa a morte entrou. Então, o plano de Deus é para resgatar o homem para não morrer para sempre. Morre, mas vai chegar tempo, vai ser ressuscitado e vai ter também a vida eterna. O propósito maior que Jesus veio aqui na terra é para salvar o ser humano do pecado. Sim. Por isso que, meus caros irmãos, nós não fiz esta questão aí porque há alguns irmãos que vão pensar o seguinte, que mesmo os mortos sempre vão permanecer. Cristão ou não cristão, todos nós iremos morrer. Então, por isso fiz esta questão para poder esclarecer que tipo de morte aqui se trata. Temos a morte eterna, que não é a morte eterna não, desculpa. A morte que vai ser destruída junto com o mal, com o Lúcifer. Todos nós lá vamos ter uma morte que os pecadores vão ter, que serão destruídos junto com o Lúcifer, que trouxe o mal aqui no mundo. O maior amor de Deus, ou a vontade de Deus, é para que todos nós tenhamos salvação. Aceitamos Jesus como único Salvador. Jesus, a salvação está disponível para qualquer um, não depende da raça, não depende de que você é. O que se importa é renunciar ao mundo e seguir Senhor Jesus Cristo. O meio para ter salvação é renunciar ao mundo, viver para Cristo. Porque Jesus disse, se aquele que quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, carrega sua cruz e me siga. Esse é o desejo de Deus, que nós renunciamos ao mundo e seguimos a Jesus Cristo. Vamos continuar na leitura da palavra de Deus. Vamos ouvir o que a palavra de Deus fala para nós. Vamos ler junto Isaías 53, 3 até 7. Vamos ler. Leia, irmão, também confirma na sua casa. Isso é muito importante. Estamos a ver o livro de Isaías. Isaías 3, 7, né? 53 a 3. Faz rápido, irmão. 53, 3. Assim diz: ele foi desprezado pelas pessoas e até os seus amigos o abandonaram. Sim. Ele foi um homem que sofreu muita dor. Sim.
nós o tratamos como se fosse alguém sem importância. Sim. Como se fosse alguém que as pessoas evitam ou nem olham para ela. Sim. 4. Na verdade, foram os nossos sofrimentos que ele levou sobre si mesmo. Sim. Ele sofreu as nossas dores, embora nós pensássemos que Deus o tinha castigado. Sim. Ferido e humilhado pelo que ele tinha feito. Sim. 5. Na realidade, ele foi castigado por causa daquilo que nós tínhamos feito. Sim. Ele foi esmagado pelas nossas maldades. Sim. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos. Sim. E isso nos trouxe a paz. Nós fomos curados pelas suas feridas. 6. Todos nós andávamos perdidos como ovelhas. Sim. Cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o castigo que nós merecíamos. Para aí, irmão. Aqui Isaías descreve sobre o sofrimento de Jesus, que ele morreu por nossos pecados, ele sofreu por nossos pecados, ele carregou ferida por causa dos nossos pecados. O nossos pecados, a punição que deveríamos receber, ele é que recebeu no nosso lugar. Jesus, irmão, aqui é onde vimos o plano de salvação, vimos o sofrimento de Cristo. Cristo foi rejeitado com seus amigos, Cristo foi rejeitado com aqueles que o conheciam, Cristo foi rejeitado com a sua própria família, mas tudo foi por causa dos nossos pecados. Jesus nunca pecou, Jesus é santo e continua santo, mas ele morreu no nosso lugar. Irmão, para você e para eu te abrir boa visão, quando você volta um pouco no Antigo Testamento, vai ver que o povo de Israel foi instruído com Deus que deveria matar o cordeiro a confessar o pecado. Aquele cordeiro era símbolo do Jesus que ia morrer na cruz, porque Jesus, Deus deu essa profecia, deu essa promessa para a humanidade para resgatar. Quando o homem entrou no pecado, Deus deu a confirmação de que o seu filho ia vir e morrer na cruz. Irmão, leia Gênesis 3:15. O que a Bíblia diz aí? Vamos entender. O plano de salvação foi traçado lá no céu. No Éden, Deus confirmou com Adão. Ele disse que haveria um filho do homem que viria morrer no lugar do homem. A punição que deveria receber o homem foi recebido com Cristo. Cristo sofreu muito por nós, irmão. Aquele cruz foi doloroso, foi chicoteado, foi colocado espinho. Isso foi uma grande humilhação, foi cuspido na cara, foi desprezado, foi maltratado, foi rejeitado. Irmão, ser rejeitado com alguém que te conhece é grande dor, mas Jesus foi rejeitado por causa de nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar, ele carregou toda a ira de Deus, porque Deus zangou por o homem desobedecer a sua lei, mas Jesus morreu na cruz para substituir aquela ira, caiu sobre a toda ira de Deus caiu sobre Jesus, mas aquele que vai aceitar Jesus, esse nunca vai passar mais por essa ira, porque Jesus já sofreu no lugar dele. Mas para aquele que não quer também, a ira permanece. É que fala, é o que a Bíblia diz. Lê, irmão, diz o que Gênesis 3:15. Diz o que? Sim, presta atenção. Presta atenção naquilo que vamos ler aqui. Leia, irmão. Farei com que você e a mulher sejam inimigas. Sim. E que a sua descendência e a dela também sejam inimigas. Sim. A descendência da mulher ferirá a sua cabeça. Sim. E você ferirá o calcanhar da descendência dela. Essa profecia apontava o Messias. Deus fala para a mulher que fala para o cobre, e a mulher disse: entre vocês os dois eu colocarei inimizade. A descendência da mulher vai ferir o cabeça do serpente e você vai ferir o calcanhar. Essa profecia se cumpriu na cruz. Quando o nosso Senhor Jesus morreu na cruz, Satanás feriu o calcanhar do nosso Senhor, venceu nessa parte. Mas quando o nosso Senhor ressuscitou, Satanás foi
foi partido cabeça, foi batido na cabeça, o gajo perdeu. Assim só falta só ser destruído por completamente. Deus falta arrancar o mar pelo raiz, porque o mar ainda existe. O Satanás foi vencido, a salvação está disponível para qualquer um que aceita Jesus como único salvador, porque a Bíblia diz que não existe mais nome que tem salvação além de Jesus. Jesus é o único meio para nós termos salvação. Esse tema vamos aprofundar. Irmão, compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui para fortalecer esse like, esse live. Sim. Então, para que isso aconteça e que seja destruído o mal completamente, aí vamos a esperar de quê? Da segunda vinda que nós estudamos anteriormente. Para quem está ligado, recebeu esse estudo aí. Então, é de lembrar que Isaías foi um profeta da antiguidade que teve também esta revelação que vem da parte de Deus sobre o cordeiro que iria ser sacrificado, ser pisoteado e muitas coisas por nossa culpa. Porque hoje, em geral, é muito difícil alguém aceitar culpa que não é dele. Carregar a culpa da outra pessoa é muito difícil. Mesmo da sua própria mãe, que as pessoas negam carregar esse tipo de culpa aí. Eles preferem ficar, até suas próprias culpas o negam. Mas veio alguém que carregou sua, minha, a nossa culpa de toda a humanidade com seu sangue. Então nós devemos mesmo valorizar esta pessoa, porque não é fácil. Irmão, não existe o preço ou dinheiro, qualquer coisa, ou riqueza, ou ouro, ou prata, qualquer tipo de material que é valor, que pode comprar o sangue de Jesus. Sim. O sangue de Jesus é mais precioso de tudo, porque ele morreu, derramou a sua sangue na cruz para purificar o pecador, purificar a você, irmão, que está comigo aqui, purificar a mim como eu, o pecador. Nós não temos mérito. Não temos mérito de salvação, mas Deus nos deu a graça imerecida. Ninguém é salvo porque ele é santo demais, ele sabe muito, ele é especial em Deus. Não, Deus vem nos salvar por causa da graça dele. Ele que deu o seu filho para morrer na cruz. Isso é fato, ninguém nega. A salvação é gratuitamente. Mas nós também, como ser humano, temos um parte também a exercer. Qual é a parte que vamos exercer? Irmão, leia João 14:15. Porque Deus nos deu a sua graça e nos salvou. Mas nós, como ser humano também, devemos também responder esse amor com um ato. Nós devemos ter fé em Jesus. Devemos também exercer outra coisa. Vamos, diz o que é a palavra de Deus. Leia. Assim diz a Escritura. Sim. Se vocês me amam, cumprirão os meus mandamentos. Sim. 16. Não, espera. A Bíblia está bem claro que também, se vocês me amam, guardarei os meus mandamentos. Irmão, para nós também demonstrar o nosso amor, temos que amar a Deus. Porque aquele que ama a Deus é aquele que cumpre a lei. Porque a lei nos diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Nós devemos responder esse amor gratuito que fomos dados. Esse amor é muito grande. O que nós vamos fazer também é amar também o nosso Senhor. Quando tratamos da lei, não é de que vamos ser salvos com a lei. Não, fomos salvos com graça, mas quando obedecemos à lei também, demonstramos que somos de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus obedece aos mandamentos dele. Aquele que é de Deus obedece à sua voz. Então, quando obedecemos o mandamento dele, demonstramos que nós pertencemos a Deus. Irmão, não esqueça o sacrifício que Jesus fez na cruz. Foi doloroso. Jesus sofreu por uma coisa que ele não cometeu, mas por amor a mim e a você. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Fica aí ligado e compartilhe esse live com mais pessoas. Vamos ler 1 Timóteo 2, 4, 6. Qual é a vontade de Deus? Vamos ouvir a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, o que Deus quer de nós. Vamos ler. Qual é o propósito dele? Leia. Vamos. 1 Timóteo 2, 4 até 6. Diz o quê? 6. Sim. Leia para a palavra de Deus. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Sim. E cheguem a conhecer a verdade. Sim. Pois existe somente
um Deus e somente um intermédio entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Sim. 6. Foi Ele quem deu a sua própria vida para pagar pelos pecados de todas as pessoas. Sim. Desta forma, no momento oportuno, Jesus provou que Deus quer que todas as pessoas se salvem. Irmão, a maior vontade de Deus não predestinou a ninguém que esse grupo deve ser salvo, esse grupo deve ser perdido, esse grupo eu não quero vir aqui, esse grupo eu não quero que ele tenha salvação, esse também grupo eu não quero que eles tenham salvação. A salvação é para todos. A vontade de Deus é para que todo homem seja salvo. A Bíblia diz que existe um mediador entre Deus e o homem. Quem é o Cristo Jesus, que morreu na cruz para ligar o caminho para o céu. Jacó, quando estava dormindo num lugar, ele sonhou uma escada que vinha da terra para o céu. Aí descia os anjos, os anjos subia e descia, subia e descia, subia e descia. Quando Jesus veio no João 1, ele fala que eu sou aquele escada que Jacó sonhou, sou eu que ligo o céu e a terra. Irmão, quando o mundo pecou, entrou no pecado, causou grande abismo entre Deus e a humanidade. Jesus, quando veio aqui na terra, veio ligar aquela separação que foi causada com o diabo, aquela separação que foi causada com o pecado. Vamos ler João 14:6. O que a Bíblia diz aí? Vamos ler. João 14:6. Irmão, leia, nota esses versos, é muito importante. Você confirmar também o que estamos a falar aqui. Isso é muito importante. Deus abençoe. Leia, irmão, diz o quê? 14:6. 14:6. Sim. Assim diz as Escrituras. Sim. Jesus respondeu a ele. Sim. Diz o quê? Eu sou o caminho, sim, a verdade, sim, e a vida. Sim. Ninguém pode chegar até o Pai, sim, se não for por mim. Jesus responde bem: eu sou o caminho. Sim. A verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Sim. Jesus está dizendo que não existe mais outro caminho que leva ao céu. E eu sou o caminho verdadeiro. Sim. Quando a Bíblia diz que Deus deseja que todos cheguem ao plenimento do conhecimento da verdade, a verdade que você deve conhecer é Jesus. João 8:32 diz que conhecerá a verdade os libertará. Sim. Quando Jesus falava isso, a verdade que liberta não é a verdade para descobrir alguém fez isso, não é esse tipo de verdade que Jesus falava a verdade que é o próprio Jesus, porque quando você continua no 36 diz que quando o filho os liberta, certamente ficará livre. A liberdade, a verdade que liberta é conhecer Jesus. É por isso que Jesus disse que eu sou o caminho, não existe mais outro caminho que leva para o céu. Isso de que nada, toda região salva, todo evangelho salva. Não, irmão, não existe. Existe a única salvação, o único meio, o único Jesus, o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Não existe mais outro ninguém que é qualificado para salvar a ninguém. O caminho só para o céu é Jesus. É Ele que veio ligar a separação. É Ele que veio tirar o abismo entre o céu e o terra. Porque Isaías diz que os vossos pecados é que causa a separação entre Deus e a terra. Também a Bíblia diz que o braço de Deus não é oculto para ajudar. Também o ouvido de Deus não é fechado para não ouvir suas orações. Mas os seus pecados é que te leva a se esconder perante o Senhor. Então está bem claro que os nossos pecados é que nos leva à separação com Deus. Mas Jesus veio ligar essa comunhão que se perdeu. Jesus veio ligar esse caminho que se perdeu. Jesus veio ligar essa união que foi destruída com o diabo. Jesus veio fazer muito por nós. Depois a Bíblia diz que eu sou a vida. Irmão, para ter a vida eterna, quem não tem Jesus não vai ter a vida eterna. Por quê? Jesus é que é a fonte da vida. Por exemplo, posso te perguntar uma coisa. Quando você carrega seu celular na fonte de energia, o celular fica cheio. Mas quando você deixa conectado no celular, você pode usar até cansar, não diminui nas porcentagens. Mas quando tira na fonte da carga, o telefone vai começar a reduzir, porque saiu da fonte da carga. Jesus é a única fonte da vida. Ele que dá a vida.
Ele é que nos dá a vida. Então, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Para você ter a vida eterna, precisa estar conectado com Jesus. Também Jesus é a única verdade que liberta. Olha, três coisas. Jesus é o caminho que leva para o céu. É o único ponto que leva ao céu. Jesus é a verdade que liberta do pecado. Jesus é o único poder que te tira do pecado. Quando se trata da verdade que liberta, Jesus falava de liberdade do pecado, não de liberdade da prisão, liberdade da culpa. Ele falava de libertar do pecado. É a única verdade que te liberta do pecado. É o único poder. Quando conhece Jesus, é o único que Ele que vai te dar poder de se libertar do pecado. Ele que te dá essa força de sair do pecado. Jesus é essa verdade que liberta. Jesus é a vida, é a fonte da vida, é que te dá a vida. Irmão, se não tem Jesus, não tem essas três coisas: o caminho que leva ao céu, a vida para você viver para sempre, e também a verdade que te tira do pecado. Porque Jesus é o único que nos tira do pecado. Nós não temos força de deixar pecar, mas Jesus, quando entrar na sua vida, Ele vai te transformar, ser outro ser. Ele vai começar a viver por ti. Paulo falou bem, ele disse: já não sou eu que vive, é Jesus que vive dentro de mim. Permite esse Jesus entra dentro do coração para viver contigo. Ele deseja viver contigo, mas precisa você abrir seu coração, permitir que Jesus viva contigo e mora contigo. Essa é a função para você a fazer. Não é Deus que vai fazer. Deus já fez muito por você, mas falta você aceitar esse amor, aceitar esse chamado para ter salvação. Então, queria mais recapitular o texto antigo sobre: se me amas, obedecerá aos meus mandamentos. Nenhum pai ama o filho sem cumprir com os deveres do filho. E nenhum filho ama o pai também sem obedecer o pai. Então nós devemos obedecer os mandamentos que Jesus nos diz, que a Bíblia nos traz. Esse mandamento não podemos só assim do nada anular e tirar. Devemos obedecer o que a Bíblia nos diz. Já temos o nosso lema, que é: o que está escrito na Bíblia eu aceito, o que não está escrito na Bíblia eu não aceito. Então vamos aceitar o que está escrito na Bíblia. Então é por isso que nós vos aconselhamos que também tenham uma Bíblia aí, que cada vez que nós lemos, também vocês já abram, consultem, anotem, para que possa ler com mais calma e cautela, para aprofundar mais o assunto. Isso é bom. E compartilhem, e para que mais cheguem a mais pessoas, alcancem mais pessoas esse estudo sobre a salvação. Irmão, o que vou destacar mais? Neste mundo, a Bíblia nos proibiu, que Jesus falou bem, não existe alguém que pode chamar de pai. Quando Jesus falava também, não existe alguém que pode chamar de pai nessa terra. Eu sou o único pai que existe, está lá no céu, que é o Pai, Deus Todo-Poderoso. Ele disse também, não existe alguém que você chama do mestre. O mestre é o Jesus, o seu rabino. Quando Jesus falava essas palavras, ele falava o Pai espiritual. O Pai espiritual é Deus que está lá no céu. Sim. Você tem o seu pai carnal, eu também tenho minha pai carnal. Jesus não estava a falar isso, ele estava a falar sobre o Pai espiritual. Então, quem providencia a nossa salvação é Deus e seu Filho, e também o Espírito Consolador, porque Jesus disse: não vou deixar órfãos, pedirei ao Pai o outro consolador que estará com vocês para sempre. O Espírito Santo veio também. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando vier aqui, vai convencer o mundo de pecado. O Espírito também vai convencer o mundo do juiz de Deus. Sim. O Espírito Santo, o trabalho dele aqui é para amolecer o nosso coração, para que aceitamos as palavras de Deus, para que aceitamos as verdades de Deus. Irmão, a salvação é gratuita, mas precisa o ato da fé de responder que sim, Senhor, vou receber essa salvação. Vamos continuar 1 João 2:1. O que diz aqui? Quem é o nosso mediador? Quem morreu por nós? Quem é o nosso sacerdote? Irmão, leia. Irmão, confirma também. Leia também. Diz o que? Diz aí. Assim diz a Escritura Sagrada. Sim. Filhinhos meus. Sim. Eu estou lhes escrevendo estas coisas para que vocês não pequem. Sim. Porém, se alguém pecar, sim, nós temos um advogado junto ao Pai. Sim. Para nos defender. Sim. Ele é Jesus Cristo,
o justo. Não existe mais alguém que pode te defender, irmão. Não existe alguém que pode ser mediador. Não se engana. De que outros são enganados. Vai confessar pecado perante o pastor, vai confessar pecado perante o padre. Não existe isso. O único que você deve confessar, confessa para Jesus, que é seu mediador, que é seu redentor, que morreu na cruz. Ele que sofreu por você. É esse que te defende lá no céu. Quando você peca, ele que te perdoa. Ele que te defende perante o Pai. Irmão, o nosso mediador, o único mediador no grego é paracleto. Paracleto é alguém que é chamado para defender alguém que tem problema. O único que você deve chamar é Jesus. É o seu paracleto que te defende do pecado. Sim. Ele que te defende perante o diabo. Não existe mais a quem tem força de enfrentar o diabo. É o único Jesus que morreu na cruz, que é poderoso, que te defende do pecado. Irmão, aceita Jesus hoje. A Bíblia diz que se ouvir a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações. Irmão, aceitar Jesus, viver com Jesus é hoje. Aceitamos Jesus, mudamos nossos comportamentos e andamos com Ele, porque Ele sofreu muito por nós. Ele quer que nós tenhamos a salvação, porque essa é a vontade dele. Leia, irmão João, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Revelação 3:20. Assim diz as Escrituras Sagradas. Sim. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele, e ele comerá comigo. Irmão, a Bíblia diz que eu estou à porta, abatendo. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir, eu entrarei e comerei com ele em casa dele. Irmão, esse verso se aplica a duas vertentes. Primeiro, se aplica àqueles cristãos que estão dentro da igreja que não seguem a Cristo verdadeiramente, que deixou de seguir Cristo. Aqueles cristãos que estão dentro da igreja que falam sobre Jesus, mas não vivem mais com Cristo e não seguem com Cristo, rejeitou Cristo. Jesus está a porta batendo. Se ouvir a voz de Deus, abre o coração. Esse também verso se aplica também àquele que ainda não conheceu Jesus. Jesus também te procura para te salvar, porque Jesus disse um dia foi criticado com os fariseus. Sim. Os fariseus disse: por que o mestre come com os pecadores? Jesus disse: alguém que não é doente não procura o médico. Quem é doente é que procura o médico. E eu sou o médico. Vi procurar os pecadores, vi procurar os doentes, não vi procurar os santos. O objetivo de Jesus aqui na terra veio para procurar os perdidos, veio procurar você e a mim, para que tenhamos a salvação. Jesus, o objetivo dele, deixou o céu, ele deixou tudo, veio aqui viver conosco. Filipenses 2:5, ele disse: tenha o mesmo pensamento que Jesus tinha. Embora sendo Deus na natureza real, ele não pensou que se igualar a Deus deveria tirar o proveito. Ele se humilhou, tornou o ser humano e tornou o escravo e tornou obediente até a morte da cruz. Jesus deixou de tudo lá no céu, veio aqui morrer por causa de nossos pecados. Ele veio morrer por nosso lugar. Irmão, aceita essa oferta preciosa que o Filho de Deus derramou a sua sangue na cruz. Sim, por isso que esse sangue na cruz de Carvalho não pode ser em vão. Vamos respeitar e decidirmos uma só. Tem alguém, quando um ladrão que estava aí na cruz também aceitou Jesus Cristo, e ele já tem a promessa: quando voltar, Jesus estarão juntos aonde? No paraíso. Então, lá no paraíso será uma bênção estar lá. Todos estaremos de boa saúde, e num sítio onde não haverá mais maldade, porque a maldade será destruída aqui na terra. E lá só vai ter boas coisas, tudo de bom. Uma vida eterna que não acaba. É que nem... Imagina só você ter a bateria do seu celular que não acaba a carga. Todos os dias está a usar e está a fazer o que você quer, mas não acaba a carga. Não acaba, está sempre permanente com a sua carga. Então é assim também como nós vamos viver com Jesus. Não vamos mais reclamar fome, não vamos mais reclamar dores. Para com esse tipo de evangelho que te promete boa vida aqui na terra. Aqui na terra é um lugar onde tem maldição. E por isso que não vamos ter o quê? A boa vida aqui. Boa vida é depois de Jesus Cristo vir. Se Jesus Cristo vir, assim teremos boa vida, completamente
saudável e perfeita. Irmão, vamos continuar com a nossa leitura da palavra de Deus. Vamos ver quem rejeita Cristo, o que espera para ele. Vamos ler João 3:33, porque outros dizem que Deus é gracioso, é misericordioso, para ele aceita tudo. Irmãos, Deus é misericordioso, sim, nós concordamos. Ele que nós temos salvação. Quando se trata de salvação, o evangelho de verdade muda a vida. O evangelho verdadeiro transforma a vida do ser humano. João 3:33. João 36, desculpa. João 36. Diz o que é a palavra de Deus. Diz, leia. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Sim. Mas quem não obedece ao Filho nunca terá essa vida. Sim. A ira de Deus permanece sobre ele. Irmão, a Bíblia está bem claro. Deus é misericordioso, mas a Bíblia diz bem claro que quem aceita o Filho de Deus tem a vida eterna. Irmão, os irmãos que estão aqui escrevendo, peço aqui, escreve aí nos comentários essas palavras aqui. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Peço vosso favor, escreve aí nos comentários aqui. Quem tem o filho tem a vida eterna. A Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem o rejeita, quem não tem o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Irmão, a ira que o pecador deveria sofrer, que Jesus sofreu na cruz, se você não aceitar Jesus como sua sacrifício, a ira de Deus continua sobre você. Mas quando aceitar Jesus, a ira de Deus já foi executado sobre Jesus. Se você aceita Jesus como único Salvador, a ira que você deveria sofrer, Jesus já sofreu na cruz. Mas quando você não aceita, essa ira permanece sobre você. Irmão, o Evangelho de verdade transforma a vida. Temos que irmã Elizabeth aqui. Muito obrigado por participar conosco. Aqui temos irmão também Letício. Muito obrigado por participar conosco. Temos irmão Isabelle, está aqui. Muito obrigado por tudo. Irmãos, quando escreve nos comentários, vamos ver quem está a participar conosco. Muito obrigado, irmãos. Quando aceitamos Jesus, a culpa que deveria cair sobre nós foi completada na cruz. Mas se não aceitamos Jesus, a ira sempre continua. Isso é que está na Bíblia. Irmão, o Evangelho de Deus, o amor de Deus, o maior propósito de Deus é transformar você, tirar essa natureza pecaminosa, tirar essas obras pecaminosas que foi plantado com o diabo para semear a nova criatura que foi criada semelhante a Deus. Efésios 4:24, que diz que vistamos de novo criatura que foi criada com a imagem perfeita de Deus. Deus criou outra imagem na cruz, boas obras, para nós vivermos obedecendo a voz dele. Essa é a imagem que devemos usar. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Se aceita Jesus como único Salvador, se aceita mudar a sua vida, se aceitar deixar tudo de errado, fazer a vontade de Deus, você torna a nova criatura. Não importa a sua vida que você viveu, não importa o que já passou no passado, o que conta é no presente. Você vai tornar a nova criatura se aceitar Jesus como único Salvador. O amor de Deus, Ele nos amou, Ele nos ama de uma forma que ninguém consegue nos amar. Deus é o único Pai que tem amor por nós. Deus é o único que nos ama. O mundo nunca vai nos amar. O mundo sempre vai nos odiar. Mas Deus é que nos ama perfeitamente, que decidiu sofrer na cruz por causa dos nossos pecados. Irmão, não vejo o que é difícil de aceitar esse amor, que eu sim, Deus eu aceito. Eu vejo que Deus sofreu muito por mim na cruz. Foi escoteado, foi rejeitado, foi cuspido na cara, foi bofeteado, carregou aquele cruz que pesava, carregou, suportou por nos amar. Jesus permaneceu lá na cruz. Não é que ele tinha força, só ele permaneceu por causa do amor por nós. Jesus é o Salvador desse mundo. Jesus quer nos libertar do pecado.
O único que tem poder para nos tirar do pecado é Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que é dominado do vício é o servo do pecado, do vício. Irmão, não seja o escravo do vício, não seja escravo do pecado, seja escravo de Cristo. Jesus Paulo era o escravo de Cristo, que foi libertado pela graça de Cristo. Irmão, você também seja escravo de Cristo, não seja escravo de Satanás, não seja também o filho de diabo. Irmão, olha o privilégio, o que temos quando aceitamos Cristo. Irmão, leia João 1:12. O que diz a palavra de Deus? Olha o privilégio que nós temos quando aceitamos. Sim, quando aceitamos Deus. Olha, leia, confirma o que estamos lendo aqui. O que está escrito na Bíblia, eu aceito. O que não está escrito na Bíblia, eu não aceito. Porém, algumas pessoas o aceitam. Sim. E para essas pessoas que acreditam nele, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Irmão, olha esse privilégio de aceitar Cristo. Você se torna o filho do Pai. Você se torna o irmão de Jesus. Você torna o irmão mais novo de Jesus. Jesus é o primeiro filho. Você, quando aceita, você vai ser o segundo e indo em diante. Quando você aceita Jesus, Jesus te dá o poder de ser o filho de Deus. Irmão, esse privilégio é muito grande. Esse privilégio é muito gostoso de ser o filho de Deus. Você pode me perguntar, aquele que não aceita Jesus, esse continua sendo o criatura de Deus. Por que é criatura de Deus? Deus é que deu origem, Deus é que deu formato. Ele continua sendo criatura de Deus. Mas aquele que aceita Jesus como único Salvador, ele se torna o filho de Deus. Sim, por isso queria acrescentar mais. O irmão disse que não é difícil seguir. Isso é somente nos seus olhos, porque as pessoas é fácil aceitar pela boca, mas não quer deixar a prostituição, não quer deixar sainha curta, não quer deixar cigarro, não quer deixar bebida. Mas já assim, nos dias ele vai à igreja, mas diz, eu aceito Jesus Cristo e eu conheço que morreu na cruz. Será que esse tipo de pessoa vai ter mesmo salvação, irmão? Não vai. Irmão, quando falamos que largar o pecado não custa de nada, porque tudo foi feito na cruz. Quando você permite Jesus, irmão, o que devo te lembrar é que você não pode esquecer que Deus nos criou com livre-arbítrio. Diabo respeita o livre-arbítrio. Deus também respeita o livre-arbítrio. Quando você decide que a partir de agora não quero viver com pecado e eu aceito Jesus como único Salvador, entra dentro da minha vida, irmão, vai ter mudança. Mas quando você fala isso de todo o coração, tudo vai ter mudança. Mas quando fala de fingimento, você continua o mesmo. Vai ser essa pessoa que vai na igreja dia ou não, é obediente e desobediente ao mesmo tempo. Mas quando alguém decide saber que Cristo é a única solução para o pecado, Cristo é o único que salva o pecador, esse vai ter mudança. Eu tenho certeza, porque a Bíblia está bem clara nesse aspecto. Não é coisa de se discutir, porque a Bíblia já deixa claro esse assunto. Depende da escolha sua. Se não escolher, se escolhe também continuar no pecado, Deus fica a te ver. Ele não vai te obrigar. Deus nunca vai pegar seu braço para aceitar a força. Não. Deus respeita seu livre-arbítrio. Diabo também respeita seu livre-arbítrio. Nós servimos diabo por querer, não por obrigação. Nossos pais caiu no pecado, não foi obrigado, foi enganado. Diabo lançou armadilha, os pais caíram. Nem você vai cair no pecado por ser lançado. Depende, você é que vai ver, quero cair no pecado ou não quero cair no pecado. Porque, irmão, solução já temos. Nós temos livre-arbítrio de escolher o que queremos. A salvação, você que decide também, quero ser salvo ou não quero. Você que decide, Deus não vai te obrigar. Também Deus não escolhe as pessoas. Deus não predestina ninguém que esse grupo deve ser salvo, esse não existe isso. Deus quer salvar a todo. 1 Timóteo 2:4 falou bem que a maior vontade de Deus é para salvar todos. Sim. Então, lembrando mais uma vez que Jesus ama o pecador, mas não o pecado. Veio para salvar os pecadores. Então, nisso que eu disse que ele, quando voltar, vai destruir o pecado junto com o pecador. Então vamos tentar
de certa maneira, para não sermos destruídos e que tenhamos as boas novas que está sendo anunciado aqui, e pela graça nós seremos salvos. Então, neste exato momento, queria agradecer mais a vocês, mais grupos estão a participar, peço para partilhar mais e que estejam conosco. Entra no grupo, segue o grupo para que tenha mais informações, tudo. Nós estamos a dar estudo diariamente e venham aprender mais conosco. Aqui entrou mais irmão Carlos Santos. Obrigado, irmão, por participar conosco. Isso, muito obrigado. Nos dá também a maior alegria estar recebendo o irmão aqui. Seja bem-vindo nesse estudo. Também seja bem-vindo nessa página. Deus abençoe. Vamos continuar na nossa leitura da palavra de Deus. Irmão, leia Atos 4, 11, 12. O que diz a palavra de Deus? Leia também, irmão, o que está escrito na Bíblia e eu aceito. O que não está escrito na Bíblia eu não aceito. Esse deve ser o nosso lema. 4, 11, 12. Diz o que é a palavra de Deus. Assim diz a Escritura Sagrada inspirada por Deus. Sim. Diz o quê? 11. Sim. Ele é Sim. a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Sim. E veio a ser mais importante de todas. Sim. 12. Sim. E não há salvação e mais ninguém, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens. Sim. Pelo qual possamos ser salvos. O Pedro e João a falar, ele disse, Jesus é o pedra angular que foi rejeitado por vocês os construtores, mas que vai ser a mais importante. Temos irmão também Souza. Temos irmão Souza. Muito obrigado, irmão Souza, por participar conosco. Deus abençoe. A Bíblia diz que Jesus é o pedra que foi rejeitado, mas que veio ser importante. Ele no Deus diz: não existe mais outro nome que podemos ter a salvação. O único só é Jesus que pode nos salvar. Irmão, a salvação está por conhecer Jesus. Jesus é que tem salvação. Não existe mais outro que é o nosso mediador. Não existe mais outro que pode nos salvar. Somente Jesus é que pode nos salvar. Esse Jesus espera que o irmão e irmã o aceite. Quando o aceita o que ele quer também. Irmão, de nós também devemos mudar os nossos comportamentos. O Evangelho de Deus, João, quando veio a pregar, ele dizia: arrependei-vos, consertai todos os caminhos que está desorganizado, consertai tudo, arrependei-vos. Irmão, o Evangelho de Deus, o propósito de Deus é para nos deixar arrependidos, renunciar ao pecado, renunciar a viver para o mundo, renunciar a viver ao mundo e viver para Jesus, renunciar a fazer obras do mundo, fazer de Cristo. Essa é a salvação que Jesus morreu para nós enfrentarmos, para nós também vivermos. Jesus morreu na cruz para salvar a todos os pecadores que querem renunciar à vida pecadora. Sim, é verdade mesmo. Então nós devemos crer nele, aceitar com todo o coração, seguir os mandamentos, deixar algumas coisas pagãs que não satisfazem a Deus, que Deus não gosta. Devemos seguir sempre nele, seguir os seus caminhos, porque o caminho todo está escrito na Bíblia, não está escondido. É só ler que vais encontrar a luz. A luz sempre está na Bíblia só. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus que está a conversar conosco. Então, quando nós fizemos oração, somos nós que estamos a falar com quem? Com Deus. Então, Deus só quer que nós seguimos os seus mandamentos, que cumprimos bem, que não tropeçamos e que não estejamos fora de alcance dele. Porque tem certos pecados que pessoas habituam a viver com esses pecados que não acham que já não é pecado, porque já é normal para ele. Então, vamos deixar esses hábitos aí e seguir somente a Jesus Cristo. Devemos ser um exemplo dele, como diz alguns livros da Bíblia, nós devemos seguir ele, porque ele é o nosso exemplo. Não vamos ser perfeitos como ele, mas também não devemos viver com pecado como o nosso bicho de estimação por aí. Aqui temos mais irmão Lu de Deus. Muito obrigado, irmão, por participar conosco. Deus fez muito por nós, só aceitar o amor dele. Irmão, estamos indo no penúltimo
vamos continuar. O que Jesus fala, João 6,40, irmão, o que Jesus fala aí sobre sobre ele? 6,40. Sim. João 6,40. Assim diz as Sagradas Escrituras: aquele que vem o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Sim. E esta é a vontade do meu Pai. A Bíblia está bem claro que aquele que vê um filho e crê nele tem a vida eterna. Jesus vai o ressuscitar no último dia. Irmão, esse deve ser nossa esperança. Um dia seremos ressuscitados se continuarmos no caminho de Deus, se continuarmos com esse sacrifício que fomos entregados com Deus gratuitamente. Só é aceitar, renunciar ao mundo e seguir, viver com esse Deus amoroso que aceitou sofrer por nosso caso. Irmão, tudo começou com o anjo que revelou no céu, mas Deus vai o castigar para sempre. O pecado não vai existir mais. Essa deve ser a nossa esperança. Jesus é o único Salvador que morreu na cruz para salvar a todos nós. Irmão, Deus abençoe por acompanhar o nosso live. Muito obrigado por tudo. Irmão, deixa últimas palavras para os nossos irmãos que estão aqui conosco. Chegamos no fim da nossa live. Ok, muito obrigado por participar conosco desde o início até ao fim. E aqueles também que participaram, estão a entrar agora, que vimos a sua pergunta, iremos responder nas próximas ocasiões. Mas queria deixar últimas considerações para todos. Fiquem ligados, porque todos os dias, pelas 19, sempre teremos estudo. Então, fiquem sempre ligados. Guardem algumas miguinhas aí para poderem participar conosco. Eu sou Wilson Adamo. E eu sou Gemunci Pregador. Muito obrigado por participar da nossa live. Deus abençoe, Deus conceda a bênção e Deus conceda também a paz. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Amém. Fica com Deus. Amém. Até na próxima ocasião. Se Deus quiser. Amém. Esse maluco tá vindo também. Tá me perguntando outra coisa?